Ora viva, sejam bem-vindos ao Clube dos 52. Este é um ciclo de conversas no âmbito dos 10 anos do Observador. Convidámos 52 personalidades para pensarem o futuro do país e do mundo. Carlos Mota Santos é o convidado de hoje, é presidente executivo da Mota-Engil, o maior grupo de construção português e uma das maiores empresas do país. Vamos falar precisamente disso, da reduzida dimensão das nossas empresas e da urgência em que ganhem escala para a internacionalização. Carlos Mota Santos, antes de mais, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. No artigo que escreve para o Observador e que acompanha este projeto também, que é o ponto de partida para a nossa conversa, fala de como temos, de facto, que fazer maior e melhor e aponta as vantagens da escala internacional das empresas. O que eu lhe pergunto é porquê que as empresas portuguesas são tão pequenas? Porque há países da nossa dimensão que, de alguma forma, desafiaram esse destino. Bem, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar aqui. Aqui em Portugal não é fácil apontar apenas uma razão, aliás, não há apenas uma razão, há um conjunto de razões pelas quais temos empresas de menor dimensão e mesmo aquelas que são consideradas grandes empresas, a uma escala global, são pequenas empresas. Eu acho que uma das principais razões pelas quais temos poucas grandes empresas é que continua a existir em Portugal um conceito ou um preconceito de que as empresas grandes são más para a economia, ou seja, há uma diabolização das grandes empresas. Mas a realidade, e isto é verificado e provado através de dados concretos, é exatamente a oposta. Em Portugal, só apenas 0,1% das empresas que existem, e nós temos cerca de 1.300.000 empresas em Portugal, só cerca de 0,1% destas empresas é que são consideradas grandes. E há 3 critérios para elas serem consideradas grandes. Ou terem um volume de negócios superior a 250 milhões de euros, 50 milhões de euros, terem um ativo líquido superior a 41 milhões de euros ou então e terem mais de 250 pessoas a trabalhar. Acontece que só 0,1% das nossas empresas é que estão neste patamar de grandes empresas. Que é um número absolutamente marginal, claro. Que é absolutamente marginal. Mas mesmo que a gente olhe para uma angular maior, ou seja, se nós pegássemos no 1% destas maiores, de todo o conjunto de empresas, ou seja, 1% de 1.300.000 empresas, desse 1%, 71% dos impostos arrecadados pelo Estado vêm deste 1%, 64% do financiamento da segurança social provém deste 1%, e cerca de 48% dos salários pagos neste país vêm por elas também, por este 1% de empresas. Para além disso, e olhando apenas para esta pequenina franja das grandes empresas, vemos que estas grandes empresas pagam salários 30% mais altos que as médias empresas e 70% mais altos do que as pequenas empresas. O que na realidade, e tem um investimento em inovação, desenvolvimento e inovação, em média 6 vezes superior. Pelo que concluímos, através destes números, de que de facto as grandes empresas, antes pelo contrário, são contribuidores para a criação de riqueza na nossa economia, e o nosso problema é que temos poucas grandes empresas, e dentro daquelas que são catalogadas como grandes empresas, uma vez mais, um volume de negócios acima de 50 milhões de euros não é nada de especial. Mesmo essas, a uma escala global, são pequenas empresas, que são pouco competitivas e têm pouca escala. Nós verdadeiramente não temos em Portugal nenhum verdadeiro campeão nacional, como se costuma dizer, se calhar. Isto é, uma empresa portuguesa de um setor que, de alguma forma, seja um protagonista relevante a uma escala global, claro, ou até mesmo a uma escala europeia. Há algumas exceções, sem dúvida. Temos o caso da EDP, que é um importante player a nível, diria que, pelo menos europeu. A Corticeira Amorim, sem dúvida, é um campeão no seu setor. Mas, de resto, temos poucos exemplos, ao contrário de outros países que se calhar têm a mesma escala que nós, têm a mesma dimensão que nós e têm, de facto, campeões nacionais, ou campeões europeus, ou campeões mundiais. Sem dúvida, se nós olharmos para uma Holanda, Irlanda, o caso tradicional, Finlândia, Suécia, por exemplo, nós sabemos que
há marcas, há empresas nesses países que são players internacionais e são países, muitas vezes, com uma dimensão até inferior à nossa em termos de população. Porquê é que nós não o temos? Há uma questão cultural. Já disse que, de facto, há uma crítica muito forte às grandes empresas, pelo facto de serem grandes. Mais do que isso, em termos culturais, por exemplo, os nossos empresários não são também pouco dados, no fundo, a criar condições para que elas cresçam? Sim, são. Nós, em Portugal, continuamos a ter uma cultura ainda muito do patrão e pouco do gestor. Ou seja, nós temos muita dificuldade nas nossas empresas em ter uma visão de longo prazo e uma visão que promova o crescimento das empresas. E muitas vezes o crescimento das empresas passa por e simplesmente por fusões de empresas do mesmo setor. Isso implica abdicar de poder. Implica abdicar do conceito de ser patrão e passar a ser um acionista ou ter uma visão acionista e de gestor. Podemos ver o caso de Espanha. O caso de Espanha tem hoje, desde o setor das infraestruturas, que é o caso da Motengil, passando pela banca, pela energia, tem verdadeiros players globais. E se nos focarmos no setor das infraestruturas, vemos que as grandes empresas espanholas que existem nesse setor provêm todos de produtos de fusões de diversas empresas. Olhando para o exemplo de Portugal, infelizmente só a Motengil é que teve esse processo de fusão, através da fusão na altura de duas empresas. A Motengil já agora. A Motengil, claro. Exatamente. Infelizmente, todas as outras empresas, e estamos a falar do início dos anos 2000, onde existiu esse movimento em Espanha, onde esse movimento de concentração de empresas aconteceu, em Portugal só se passou com o caso da Motengil e não se passou com o caso de mais nenhuma empresa. E a verdade é que grandes empresas à altura, vou nomear uma que já não existe, a Soares da Costa, mas poderia nomear outras que infelizmente já não existem. E que foi já agora a Soares da Costa durante muitos anos, décadas até, a líder do setor em Portugal. Era a líder do setor em Portugal. E é uma empresa que hoje já não existe. Há semelhança de várias outras que infelizmente já não existem. E não houve a cultura por parte dos empresários, por parte dos acionistas, de trocar, digamos, o quintal de cada um por um projeto maior, de mais longo prazo e ter empresas mais capacitadas, não só para ser mais competitivas no mercado nacional, mas sobretudo depois terem mais capacidade para vencer os desafios da internacionalização. E eu acho que em termos culturais isto continua a ser uma barreira que temos, continuamos a ter muita cultura do patrão e pouca cultura do empresário, ou do empresário com uma visão a longo prazo. Isso claro. É um problema que Portugal tem, nomeadamente quando comparado com outros países, e nesse caso concreto com o processo que aconteceu em Espanha. Em Espanha, que tem verdadeiros players mundiais. Além dessa questão da mentalidade que acaba de apontar, há também barreiras burocráticas, legais, eventualmente fiscais, que impeçam de alguma forma, que desincentivem de alguma forma esse tipo de concentração? Eu acho que há é difícil falar da fiscalidade, parece que os empresários estão sempre a falar a queixar-se da fiscalidade Neste caso, a pergunta é minha. Mas, na realidade, a fiscalidade, sem dúvida, que é um problema de competitividade das empresas. E eu posso dar dois casos ou duas visões em relação à fiscalidade. Uma tem a ver com o tax wedge. O que é o tax wedge? O tax wedge é a diferença entre o custo que uma empresa tem com um colaborador e aquilo que o colaborador recebe em termos líquidos ao final de cada mês. Claro. E é a passagem, se quisermos, dos brutos globais para os líquidos na conta. Dos brutos globais para os líquidos, e essa diferença é, digamos, daquilo que o Estado verdadeiramente arrecada entre os impostos dos rendimentos e depois a contribuição para a segurança social. E a verdade é que se nós listarmos aquilo que são os países competidores de Portugal, vemos que desde 2019 até agora o tax wedge em Portugal tem aumentado e nos outros países tem diminuído. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos a perder competitividade em termos de retenção e atração de recursos humanos e de talento, porque, de facto, as empresas conseguem pagar mais e o colaborador consegue receber menos. E o Estado, consequentemente, arrecada mais. E basta ver, disse há pouco, o caso da Holanda. Uhum. E eu tenho aqui um pequeno exemplo, que é um exemplo que acho que é muito, muito simples de explicar. Um caso em que um colaborador tenha um salário mensal bruto de 2.000 euros, independentemente se lá ganha mais ou ganha menos, vamos supor que os dois ganham exatamente os mesmos 2.000 euros em termos bruto. Na Holanda, uma empresa tem um custo anual de 31.500 euros com esse colaborador
e o trabalhador recebe no final do ano, em termos líquidos, 24.400 euros. Muito bem. Em Portugal, o custo é 34.700 euros para a empresa, ou seja, comparas com 31.500, ou seja, mais 10%, mas o trabalhador apenas recebe 19.100 euros no final, em termos líquidos, ou seja, recebe menos 22%. A diferença total destes 8.300 euros que existe é o chamado tax wedge, que é aquilo que o Estado arrecada. Que é a receita pública, de alguma maneira. E então, de facto, o que nós temos vindo a verificar é que tem havido uma tendência, um desagravamento, uma diminuição, ou seja, um aumento da competitividade em diversos países concorrentes com Portugal, enquanto que Portugal, isso não se está a verificar e este tax wedge tem vindo a aumentar. Isto é um exemplo, no fundo, isso que desencoraja de alguma forma as empresas também de investir, porque não conseguem captar também recursos humanos de uma forma eficiente. Com certeza. Ou seja, nós, um dos desafios que temos aqui em Portugal, as empresas portuguesas, é de facto de conseguir captar e reter pessoas. Aliás, é uma dificuldade dos países. E uma das razões é esta, é que de facto não só as empresas têm um custo superior quando comparado com os seus competidores, e nós não podemos perder a noção de que competimos num mercado global, não é? Por isso nós temos que aumentar a nossa visão periférica do que é o país para o mundo, e o mundo, apesar de agora menos globalizado, com todas estas tensões geopolíticas, continua a ser uma competição global. E nesse sentido, uma empresa paga mais em Portugal e o colaborador acaba por receber menos. E isso, quer dizer, é o mercado a competir. Há políticas públicas, de alguma maneira, que possam, tirando a questão da fiscalidade, que acaba de referir, há outro tipo de políticas públicas que possam ajudar a este ganho de escala, dimensão das empresas? Acho que há várias políticas públicas. Acho que há políticas públicas que podem passar por benefícios fiscais para empresas que façam aquisições de empresas estrangeiras, ou seja, empresas nacionais que façam aquisições de empresas fora de Portugal. É exatamente o mesmo modelo que é utilizado em termos quando comparado com outros países, como é o caso, uma vez mais, de Espanha, em que verdadeiramente o goodwill, que é basicamente o ativo pela compra da empresa, depois é deduzido em termos fiscais, serve para dedução em termos de fiscais, coisa que não é possível aqui em Portugal, de acordo com a nossa política fiscal. Mecanismos de financiamento para esse processo de internacionalização. Acho que as empresas não têm... É importante as empresas serem exportadoras, mas mais importante que ser exportadoras, têm que ter atividade internacional, têm que operar lá fora. E operar lá fora, seja através da empresa que é a empresa mãe, a empresa portuguesa, ou através de processos de aquisição, ou seja, mecanismos de financiamento para a aquisição e internacionalização das nossas empresas. Também temos uma falta grande desses mecanismos de financiamento, e depois a verdade é esta: a nossa banca é uma banca cada vez mais míngua, uma banca cada vez menos nacional. Sobretudo espanhola. Nós temos cada vez mais bancos internacionais a operar em Portugal. Verdadeiramente bancos de base nacional, temos a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco de Estado. Temos o Millennium BCP, que é um banco que está cotado, e não há mais nenhum. Verdadeiramente não existe mais nenhum banco de capitais portugueses ou que não seja detido por um banco espanhol, e a realidade é que a banca nacional tem hoje poucos instrumentos para ajudar ou auxiliar as empresas. E a banca é fundamental. O setor financeiro é fundamental para essas operações. E, aliás, basta ver, uma vez mais, eu gosto de olhar para o exemplo de Espanha, porque eu acho que nós não temos não há nada que nos distinga de uma forma inferior em relação às empresas espanholas, mas a verdade é que as empresas espanholas têm condições de competitividade e condições de competitividade em termos de internacionais que nós não temos. Passa pelo ângulo fiscal, que já falamos, passa pelos apoios à internacionalização e passa por uma banca que de facto apoia processos de internacionalização e que é global, ela própria. E que assistimos aqui em Portugal, ou seja, as empresas espanholas operam aqui em Portugal com níveis de competitividade em termos financeiros, de financiamento neste caso, distintos das empresas portuguesas. Mas deixe-me só, ainda voltando ao ângulo fiscal e não falando da diminuição de impostos, só aqui uma nota. Nós, nos últimos anos, temos vindo a aumentar a lentidão na justiça. Só para termos uma noção, o Portugal é hoje, quando comparado com os países da União Europeia, é o país
o segundo país menos eficiente em termos de resolução de processos judiciais administrativos em primeira instância. Em 2021, nós tínhamos uma média de duração dos processos de 847 dias. Ou seja, mais do dobro de Espanha e só... Quase 3 anos. 4 anos, quase 4 anos. Cerca de 50, em termos de dias úteis, sim, cerca claro. de 50 meses. Ligeiramente acima de 4 anos. E na realidade, só Itália, o Chipre e Malta é que têm processos mais demorados do que estes processos em Portugal, uma vez mais, tribunais administrativos de primeira instância. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos cativos, hoje, cerca de 5% do PIB, 11 mil milhões de euros, isto é números de 2021, estão cativos nestes processos. Ou seja, temos 5% da riqueza criada no país que não está a ser utilizada para nada. Que é o que está em jogo nesses casos. Que é o que está em jogo. Nós temos 5% que estão parados na instituição receita que pode ser utilizada pela autoridade tributária, ou seja, para fins do Estado. Nem tão pouco é uma verba que pode ser utilizada pelas empresas que são para obrigadas a provisionar até. Exatamente. Valor, ou seja, nós temos 5% da riqueza criada anualmente no país, do produto interno bruto, que está cativa em tribunais administrativos. E, de facto, isto é logo uma perda de competitividade muito grande. Bastaria reduzir este prazo para o prazo espanhol, ou seja, para metade, que libertaríamos 5,5 mil milhões de euros que entravam na economia. Claro. Não interessa se entrava por lados privados ou se entrava por lados... Mas estavam disponíveis para ser utilizados, para ser investidos de alguma maneira. É dinheiro que está congelado, que não está a criar riqueza, que não está a criar empregos, que não está a proporcionar oportunidades de investimento e que não está a ter ação social. Não está a servir verdadeiramente para nada. Como é que se resolve isto? Eu acho que o recurso a tribunais arbitrais ou que sejam mais rápidos hoje só é possível até processos até um valor de 10 milhões de euros. Se aumentássemos este valor para 150 milhões de euros e nós temos entidades que são credíveis e reconhecidas cá em Portugal, era uma forma de libertar esse dinheiro, de acelerar este tipo de processos e, consequentemente, libertar e podermos financiar, seja pelo lado do investimento, seja pelo lado da ação social, seja por políticas públicas, no fundo, seja ter as verbas privados, disponíveis para as entidades que ela tem direito, basicamente. Que estão presas, claro. E que não estão a servir para nenhum fim em absoluto em termos Portanto, já temos aqui várias medidas de política pública que podem ajudar. Carlos Mota Santos, quase a chegar ao fim desta nossa conversa, qual é a escala internacional da Mota-Engil? Estamos um pouco a falar disso. A Mota-Engil é claramente o líder deste mercado em Portugal, tem uma atividade internacional. Como é que compara internacionalmente? A Mota-Engil hoje, em termos de rankings, e eu não valorizo muito os rankings, mas... Por volume de negócios, que é mais tradicional. A Mota-Engil teve em 2023 um volume de negócios de 5.600 milhões de euros. E a Mota-Engil é mais que uma empresa de construção, é um operador de infraestruturas com uma atividade muito significativa, é verdade, na engenharia e construção, mas também diversificada na área do ambiente e na área das construções, sobretudo. Hoje, a Mota-Engil a níveis de 2022, os rankings de 2023 ainda não são públicos, mas nós éramos a 15ª maior empresa a nível europeu, em termos de infraestrutura, no setor. Éramos a 5ª maior empresa na América Latina, a nível também do mesmo setor, e éramos o 10º maior player em África, de players europeus em África, porque não podemos comparar com as empresas chinesas, porque são duas realidades. Estamos a falar de realidades claro. E diria de mercados distintos. Por isso, hoje a Mota-Engil de facto é uma empresa relevante em termos, diria, globais, com uma presença muito, muito significativa na América Latina e em África, e claro, aqui em Portugal também somos de longe, infelizmente, e quando digo infelizmente, porque seria muito bom para o setor e consequentemente para a economia e consequentemente para a Mota-Engil, era bom que tivéssemos mais empresas da dimensão da Mota-Engil neste setor, porque isso permitir-nos-ia ter uma maior capacidade e uma maior capacidade de competitividade em Portugal e uma maior capacidade de operarmos fora dos mercados portugueses. Claro. Muito bem, Carlos Mota Santos, CEO da Mota-Engil, obrigado por ter estado presente neste nosso Clube 52, é um gosto. Já sabe, Clube 52 no âmbito dos 10 anos do Observador, volta brevemente com um novo convidado. Até lá.